Se você busca melhorar o seu inglês e não sabe por onde começar, esse vídeo é para você. Vem comigo. Meu nome é Luiz Guilherme, mas vocês me conhecem aqui como Luiz. Vamos falar do que importa, vamos falar de inglês. Antes de qualquer coisa, os links que eu vou citar aqui nesse vídeo vão estar na descrição, viu? Então se você se interessar por algumas das coisas que eu vou falar nesse vídeo, passa lá, vai, por favor. Falou, vamos pro vídeo, hein? A gente vai falar de vários cursos de inglês para você que está querendo aprimorar o seu inglês. Então a gente vai começar aqui falando do método do Pedro Galvão, RRSLG. Tendo essa sigla, então, RRSLG, a gente já começa, então, nesse primeiro R, falando de reading, que no caso é a leitura no inglês. É claro que a leitura está muito presente em um estudo, principalmente se é de inglês ou de outras línguas, ou de qualquer outro tipo de conteúdo. Mas o reading é um dos pilares para você que está a fim de aprender inglês, de aprimorar o seu inglês, a fim de começar essa jornada em uma outra língua. Então esse reading, o ato de ler, claro que se encaixa neste primeiro pilar desse conceito aí. Falando sobre o segundo R, a gente já está falando então de repetition, que no caso a gente está falando de repetição. É claro que em muitos dos estudos, em muitas das metodologias e muitas das vezes para qualquer coisa que a gente for aprender de novo, a gente precisa de repetição. E não é diferente com a língua inglesa. Então a repetição também é muito ensinada em cursos de inglês, a repetição também é muito influenciada, ser então seguida em cursos de inglês. Falando sobre então a letra S, a gente está falando de speaking. No caso, a gente está falando então do ato de falar, no ato de conversar em inglês. É claro que também é muito importante para o desenvolvimento de uma outra língua, saber conversar com alguma outra pessoa, principalmente com nativos, o que também é muito interessante. E é mais uma das funcionalidades que o curso vai oferecer para você desenvolver o seu speaking, certo? Você conseguir falar, porque não tem nada melhor do que conseguir ir ajustando tudo na prática, mesmo que esteja à distância ou presencialmente, ou até mesmo em ambientes muito mais comuns aí pro pessoal hoje em dia, tipo, tá jogando com alguém ou etc. Então, são ambientes onde a gente pode desenvolver a nossa fala de uma maneira muito simples, muito fácil e sem medo ou insegurança algum. Falando então sobre a letra L dentro da sigla, a gente tá falando então de listening. O que seria esse listening? A gente tá falando então de ouvir, o ato de ouvir. É claro que esse é um dos mais fáceis, mais confortáveis, porque tá presente em toda a nossa vida praticamente, independente de qual língua seja. A gente pode treinar isso simplesmente ouvindo uma música, jogando algum jogo em outra língua, no inglês, por exemplo. A gente pode treinar isso ouvindo outras pessoas conversarem. E é claro que a gente, nessa de ouvir, a gente consegue ir aprimorando o nosso inglês e entendendo melhor como que a gente consegue melhorando essa outra língua apenas no ato de ouvir. E é claro, primeiro a gente tem que ouvir e entender para depois repetir e falar. O listening também é um dos pilares muito importantes do curso, também muito legais de ser estudados. Indo então para a letra G da sigla, a gente está vindo então para o grammar, caso seria a gramática. Claro que a gramática entra para organizar tudo isso, como a gente já sabe, também existe, né, na língua portuguesa. Isso tem que vir para organizar e dar coesão e coerência para tudo que a gente vai falar. Afinal, não dá para a gente falar frases sem sentido esperando que outras pessoas de outras línguas vão entender. Cada língua tem a sua gramática, isso é comum, isso é normal. Mas a gramática, por mais difícil que pareça, ela pode sim ajudar a gente a encontrar um sentido nas frases, a encontrar novas expressões, a encontrar novas maneiras da gente conseguir aprender essa nova língua, por mais difícil que seja. A gramática também é uma ótima ferramenta e um ótimo módulo de conteúdo. Saindo então do curso de Pedro Galvão e o método RRSLG, a gente vem então para o curso da jornada do autodidata no inglês. O nome por si já fala, esse então o curso aqui é de Gabriel Becker. O que seria a jornada do autodidata em inglês? O conceito de autodidata nada mais é de uma pessoa que consegue aprender sozinha, ou pelo menos grande parte do conteúdo, de algum conteúdo, sozinha. E o conceito desse curso é exatamente esse. Você não precisar de necessariamente o auxílio de um professor, o auxílio de um conteúdo extensivo, você não precisar de necessariamente muita intervenção. Então, é mais comum para pessoas que consigam estudar um pouco mais sozinhas, pessoas que consigam seguir de uma maneira um pouco mais autônoma, para, claro, serem autodidatas no inglês. Claro que é um dos cursos muito bem avaliados,
dentro de uma comunidade de estudos da língua inglesa. Então também é um curso muito bom para poder estar se olhando, para poder aprimorar o seu próprio inglês, né? Seja para colocar no currículo, seja para utilizar no dia a dia, ou seja para qualquer outro princípio. Então é algo que é um pouco mais confortável, porque te dá um pouco mais de autonomia, liberdade para dentro do seu estudo, para você se tornar autodidata. Agora partindo então para o terceiro e último curso aqui da nossa lista, a gente tem o famosíssimo Inglês com a Gringa. No caso é um curso lecionado por uma nativa que vai falar certamente um inglês puro com a gente, vai poder dar muitas instruções, algo muito bom, algo muito completo, algo muito bem avaliado. Também tem a sua própria metodologia, do qual a gente vai falar agora, da metodologia do estudo LEAT, caso L-E-A-T, aonde a gente vai estar então definindo melhor aqui. Vamos lá. A letra L nessa logo LEAT, a gente estaria então falando de leitura e gramática. Lógico, antes dito, a leitura e a gramática são importantíssimos, mas necessariamente a gente pode perceber que a leitura e a gramática, independente da língua, as duas se conversam, onde a gramática vai influenciar diretamente na leitura e vice-versa. Então torna um conteúdo complexo de uma maneira bem mais intuitiva e tranquila de se estudar, mesmo sendo uma língua nova ou não. A leitura e a gramática vão se ajudando e ajudando a quem estudar também dentro desse curso Inglês com a Gringa, muito bem avaliado. A letra E da logo, a gente fala de escrita e estruturação. É claro que também, assim como o outro módulo, é algo que conversa muito bem entre si, onde qualquer escrita, qualquer gramática, qualquer leitura tem que ter uma estruturação. Essa estruturação, ela é muito presente no sentido de nos entregar uma coerência no que a gente está falando, no que a gente está lendo, no que a gente está escrevendo. Então, ela tem que entregar esse sentido para que tenha essa coesão e essa coerência no que a gente esteja escrevendo ou falando. E nem, como eu disse antes, não dá para sair escrevendo qualquer coisa de qualquer jeito, que a gente não vai entender, né? Todas as palavras, independente de uma maneira que você fale ou que você escreva, tem que ter uma ordem, tem que ter um acento, tem que ter, no caso, aquele jeito de ser pronunciado, assim como isso também existe na língua portuguesa. Isso também vai se diferindo dentro de gírias, expressões, então é algo realmente que torna a língua inglesa e qualquer outra língua uma cultura ampla, uma cultura muito boa de ser estudada, inclusive pelo inglês com a gringa. Indo agora para a letra T, a gente tem então conversação e pronúncia, que também são tópicos que se completam. Todos os tópicos deste curso se completam, o que torna tudo muito mais intuitivo e eficiente na hora do estudo, onde você consegue enxergar diretamente como um afeta o outro e como um te ajuda com o outro. Conversação e pronúncia não é diferente. Do mesmo jeito que você vai escutar, você tem que saber falar, você tem que saber falar certo, para poder não acabar falando uma frase diferente ou etc. Então, essa conversação e essa pronúncia te ajudam muito a conseguir evoluir o seu inglês de uma maneira um pouco mais natural e também bem mais divertida, ir então pronunciando e evoluindo o seu inglês aos poucos, assim como a gente um dia já fez com o próprio português. Todos os cursos aqui então estão com os links na descrição para quem quiser se interessar aí por algum curso, ok? Independente se você está começando no inglês, se você está indo para um nível intermediário ou se você está indo fechar um nível avançado no inglês para colocar em um currículo, para colocar em algo de especialização, mas esse vídeo e esses cursos são totalmente para vocês, certo? Linkzinho na descrição, passa lá, viu? O vídeo foi esse, eu vou indo por aqui, até uma próxima, pessoal.